profeta Jonas, o pecado e o advento. Então, nós temos essa referência, né, que nosso Senhor fala, dirigindo-se, né, aos judeus, particularmente os fariseus. Esta geração má e adúltera pede um sinal, mas nenhum outro sinal será dado senão o sinal do profeta Jonas. Jonas, que permaneceu 3 dias e 3 noites no ventre da baleia. Ou seja, Nosso Senhor se referia claramente ao fato de que ele assumiria todos os pecados da humanidade, carregaria os nossos pecados e permaneceria morto junto com os justos, no limbo dos justos, durante 3 dias. E em seguida Nosso Senhor fala que os homens de Nínive julgarão esta geração. Então, trata-se de Mateus 12, 39. Essa geração adúltera e perversa pede um sinal, mas nenhum outro sinal lhe será dado do que aquele do profeta Jonas. Do mesmo modo que Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre do peixe, assim o Filho do Homem ficará 3 dias e 3 noites no seio da terra. No dia do juízo, os ninivitas se levantarão com esta raça e a condenarão, porque fizeram penitência à voz de Jonas. Ora, aqui está quem é mais do que Jonas. Então, de fato, nós vamos ver que o fato que eles terem feito penitência diante da voz de Jonas é algo realmente impressionante. Realmente impressionante. E diante daquela geração dos judeus estava quem é muito mais que Jonas. Muito mais. É o próprio Deus. Então nós já estamos 2 semanas no Advento e estamos nos dirigindo para nos encontrarmos com Cristo que vem até nós. Nós estamos nos preparando para receber a graça do Natal, a graça da encarnação. De fato, é um tempo especial, um tempo de semi-penitência, né? Em que nós temos a esperança que nos dá alegria, mas temos também essa preparação que exige uma verdadeira penitência. Uma verdadeira penitência que deve nos tirar do nosso dia a dia comum. Cada tempo litúrgico tem a sua graça específica. Agora, a graça do Natal é uma graça que deve exigir de nós uma mudança de rumo. Nós não podemos seguir como nós nos encontrávamos no tempo depois de Pentecostes, que nos convida de fato a contemplar a eternidade, mas no nosso estado atual de vida. Agora nós temos uma mudança. O verde muda para o roxo, mudança de tempo. Então, nós devemos não abandonar o nosso dia a dia, evidentemente, mas nós devemos ter um foco maior para receber Nosso Senhor, que quer, de fato, vir até nós. Nós temos já 2 semanas que nós nos preparamos para receber Nosso Senhor com a sua graça da encarnação na nossa alma. E temos agora o exemplo do profeta Jonas e a advertência de Nosso Senhor. Nosso Senhor deixa bem claro: Jonas foi até os ninivitas e eles se converteram. Eu vim até vocês e vocês me negaram. Nosso Senhor vem até nós. Então nós devemos ver qual é esse sinal de Jonas neste advento. O que Jonas fez para que nós possamos, de fato, receber Nosso Senhor e aproveitar a sua graça. Então nós devemos ver claramente no profeta Jonas o que é realmente importante para a nossa felicidade eterna e como ele deve ser um exemplo para nós. O profeta Jonas habitualmente é associado aos sacerdotes. Por quê? Porque ele foi pregar a conversão. Ótimo. Mas nós não podemos nos esquecer que nós também recebemos graças e nós devemos também ser instrumentos da graça, primeiro para nós mesmos. Essa graça deve ser
encontrar um terreno fértil em nós, mas também tudo aquilo que nós fazemos é aproveitado para toda a igreja, pela comunhão dos santos. Os nossos méritos não são somente nossos, mas são para toda a igreja. E se tem alguma coisa que deve ficar bem claro na vida do profeta Jonas, é que o que é pedido a ele é simplesmente ser santo. Simplesmente o fato da nossa santificação já é proveitoso para toda a igreja, e é proveitoso não somente para toda a igreja, mas para todos os homens. Então, nosso Senhor deixa bem claro que de um sinal de Jonas, o profeta, e que ele virá em juízo, e que haverá um juízo para os ninivitas. Então, o profeta Jonas realmente existiu no século 8º a.C., e, de fato, ele pregou a conversão aos ninivitas. O que é o pecado? O que é justamente Nínive, né? Por que essa preocupação com os ninivitas, né? Nínive era verdadeiramente uma cidade no norte da Galileia, cheia de pecado e de maldade e inimiga hereditária do povo eleito. Então, o profeta Jonas foi verdadeiramente enviado para extirpar o pecado daquela cidade de Nínive. Pecado que é de qualquer ato ou pensamento contra a lei eterna. É uma aversão a Deus e uma conversão às criaturas, como diz Santo Agostinho. E era uma cidade cheia de pecado. Uma cidade que se afastava constantemente de Deus para se voltar para os prazeres, para as riquezas e realmente para a malícia. E apesar disso, Deus se importa com essa cidade. Dentro de tantas e tantos povos pagãos, ele vai lá e se preocupa com aquela cidade. Tanto que depois ainda, Tobias será enviado a Nínive. Apesar do pecado daquela cidade, Deus ama aquelas almas que estão lá presentes. E nós podemos ver nos escritores sagrados, nos comentadores judeus mesmos, e também nos escritores dos padres da igreja, particularmente São Jerônimo, que Nínive, que os ninivitas davam-se inteiramente à riqueza e aos prazeres. Uma cidade materialista e hedonista. Uma cidade cujos habitantes eram extremamente violentos contra os próprios conterrâneos e contra os próprios famílias, em que filhos matavam os pais para ficar com a herança. Uma cidade em que os habitantes se colocavam acima de todos os outros povos, orgulhosa, que desconheciam a verdade e não tinham nenhum escrúpulo em enganar as pessoas, além de serem extremamente ignorantes. Enfim, uma cidade materialista, hedonista, violenta, mentirosa, orgulhosa e ignorante. Uma cidade dada inteiramente à sodomia, pecado de homossexualismo, que praticava a morte das crianças, oferecendo-as aos deuses pagãos, e não tendo escrúpulo de matá-las no próprio ventre materno, aborto e morte de inocentes. Em uma cidade em que os ricos oprimiam os mais pobres e mais vulneráveis, pobres, crianças e viúvas, constantemente tinham a morte de viúvas para ficar com a herança, e que constantemente defraudavam aqueles que trabalhavam para eles, explorando ou não pagando o justo salário. E curiosamente, nós temos aqui os 4 pecados que clamam aos céus e bradam a Deus por vingança, como a gente vê no catecismo. São pecados de uma grande injustiça que justamente exigem uma vingança, uma restituição, e que Deus promete vingar-se já em vida,
daqueles que cometem esse pecado. Por isso tem uma sabedoria popular que fala que dinheiro roubado não é aproveitado. E que dinheiro roubado de Deus, ou seja, quando se trabalha no domingo, não é aproveitado. Eu já escutei de vários fiéis me falarem, desde que eu sou padre, nossa, padre, parei de trabalhar no domingo, comecei a ganhar mais dinheiro no comércio, no trabalho. Pois é, porque dinheiro roubado não é aproveitado. E trabalho no domingo é roubar dinheiro de Deus. É um pecado que brada aos céus e clama a Deus por vingança. E normalmente Deus avisa, cara, não faça isso. Mas deixa a gente escolher. E normalmente Deus dá o aviso, mas deixa na insistência no pecado a pessoa quebrar a cara. Então, por exemplo, Sodoma e Gomorra, pecado de sodomia, caiu fogo do céu. Dilúvio. Então Deus avisa, vai lá, se converte, entra na arca. Mas normalmente, ele deixa o homem escolher o seu caminho. No entanto, nesse caso, ele parece se esforçar para salvar Nínive da vingança que ela merece. E ele chega e, quem que está na vez? Jonas, filho de Amate, da cidade de Jetsabé, no norte da Galileia. Aqui tem um parênteses muito interessante. Quando os fariseus querem condenar Jesus, eles falam, a gente tem que dar um jeito de condenar este homem. E daí tem Nicodemos que chega e fala, mas peraí, normalmente a gente não condena as pessoas antes de ter um devido processo legal. A gente não vai escutar esse homem, ele afirma ser profeta. Ele afirma ser profeta. Então a gente tem que pelo menos ouvir. E daí eles chegam e falam, nunca houve nenhum profeta do norte. Ora, Jonas é do norte. Vocês estavam mentindo. Os fariseus estavam mentindo. Descaradamente. Porque o que eles queriam realmente era condenar nosso Senhor. Então Deus escolhe Jonas. E ele parece verdadeiramente se esforçar para salvar Nínive. Então, normalmente, nós vemos aí uma corrupção tamanha dessa cidade, desses habitantes, que merecem a destruição, como Sodoma e Gomorra, mas ao mesmo tempo um interesse especial de Deus, falando que pega alguém, vai lá, faça alguma coisa para esse povo. E daí a gente se pergunta de novo, qual é a de Nínive? E isso tem tudo a ver com o Natal, porque Deus quer nascer em nós. Ele quer nascer no presépio do nosso coração, e Ele vem a nós, Ele não desiste. Sobretudo, já tendo derramado todo o seu sangue, Ele não quer que seu sangue seja desperdiçado. Mais cedo ou mais tarde, nós vamos ter a chance suprema de mudar. Todo mundo vai ter chegar a esse momento. E isso é muito interessante com relação às crianças, né? Os pais acham que basta dar toda uma formação católica, basta dar toda uma formação verdadeiramente catequética, preservar de tudo, que isso vai garantir um futuro cristão. Mas não, você não pode fazer escolha por ele. Mesmo com uma educação inteiramente católica, vai chegar um momento em que a criança vai ter que fazer a escolha. Ela vai ter um momento de conversão em que ela vai deixar de fazer tudo o que ela faz por mera obediência, mas por causa de Deus. E Deus não vai desistir na gente. Uma hora ele vai chegar no soco e vai falar, vai mudar ou não vai? Uma hora ele vai chegar na voadora, como ele fez com Nínive, mandando o profeta Jonas. Então a gente pode perguntar qual é a de Nínive, também podemos perguntar qual é a de nós. Estamos preparados para receber o menino Jesus no presépio da nossa alma? Deus vai precisar mandar um Jonas, uma voadora com os 2 pés no peito, para dar a chance suprema antes da destruição? Pois bem, ele envia o profeta Jonas, o profeta da vez. O problema é que o profeta Jonas, da tribo de Zabulão, filho de Amate,
nascido no norte da Terra Santa. Por mais boa vontade que ele tivesse, tadinho, ele era despreparado. Ele não era mau, mas era meio que medíocre. Ele até queria fazer a vontade de Deus, ele até queria ser um cara legal, mas não queria sair muito daquela zona de conforto, não. Tá bom do jeito que tá. Vamos garantir o mínimo. Vamos fazer o mínimo para também não ir para o inferno, mas também, gente, se der o purgatório, já está garantido. Para que se esforçar tanto? Melhor evitar a fadiga. Era um Jaiminho da vida. Mas, apesar disso, Deus escolhe ele para ser instrumento da salvação. Apesar de todos os inconvenientes que ele apresentava, ele não se pertence, mas ele foi escolhido como ministro de Deus, e Deus tem um amor especial pelos seus ministros. Ele pertence ao Senhor. Como nós, enquanto católicos, pertencemos ao corpo místico de Cristo e devemos estar sempre preparados para ser instrumentos da sua graça. E de fato, é Deus que age. Ele age por instrumentos frágeis. Ele que dá força, ele que dá a potência. Dominus David verbum evangelizantibus virtute multa. Deus dará a palavra àqueles que anunciam a boa nova com grande força, diz o Salmo 67. Então ele chega para Jonas e fala: embora, você vai pregar a penitência aos ninivitas. E aí o bicho pega. Jonas fica consternado por 3 interesses. Primeiro, ele vai ter que sair da sua zona de conforto. Vai ter que trabalhar, pôr as mãos à obra. Ir para um lugar desconhecido, com gente desconhecida, sem saber como vai chegar lá, o que vai acontecer, sem saber se de repente eles não vão cortar a cabeça dele e colocar numa estaca, ou coisa pior. Ele vai ter que se esforçar, ele vai ter que agir, pôr as mãos à obra. Segundo problema, imagine, você é um judeu. Você é alguém que até tenta viver corretamente. E daí chega Deus e fala: você vai ser um profeta. Você pensa: nossa, vou ser um profeta. Tantos profetas foram enviados por Deus para pregar a conversão de Israel. Daí Deus chega e fala: não, cara, não é Israel não, é aquele povo pagão, sodomita, que fica constantemente fazendo guerra contra Israel. Daí você fica: gente, tanto lugar para ir pregar a conversão, Deus me manda para os inimigos hereditários de Israel. Eu vou ter que me sacrificar, e pelos gentios ainda por cima, pelos pagãos. E também ele não era um burro, ele sabia um pouco ele sabia as profecias. Ele sabia que quando o evangelho, a verdade, fosse anunciada aos povos, era momento em que Israel perderia o seu cetro. É o que aconteceu com Nosso Senhor. A boa nova se estendeu a toda a terra, os judeus foram deixados de lado. Então, o cara mais azarado possível, ele já não quer se esforçar muito. E ele ainda é enviado para os pagãos, e ele ainda fica pensando: gente, agora que vai ser por mim que Israel vai para o buraco. Eu sou o cara que foi escolhido para o fim do reino de Israel. O fato é que ele até tinha boa vontade, coitado. Só que ele quer a santidade, ele quer a vida espiritual do jeito dele. E pior que isso, do jeito dele e da forma mais confortável. Só faltava, se fosse hoje em dia, ele ia perguntar: tá, tudo bem, eu posso até ir pregar a penitência e a conversão. Pode ser por EAD? Pode ser uma chamada pelo Zoom? E o que ele faz? Ele foge de Deus. Foge do sacrifício. Foge do inconveniente. O fato é que aqui a gente pode identificar a primeira fase da vida espiritual antes da noite dos sentidos. Ele até quer fugir do pecado, mas, poxa gente, será que não dá para ser da forma mais tranquila? Para que tanto, né? Então, quando o bicho pega, ele foge de Deus. Quando nós chega no momento de fazer a vontade de Deus e não a sua, ele foge. Ele ainda está
querendo Deus na medida em que isso é agradável. E ele foge de Deus. Em vez de ir para Nínive, ele vai para Tarsis, direção Espanha. Tarsis, colônia grega na Espanha. O exato oposto. Em vez de ele ir para a terra, ele vai para o mar. E olha que na hora de fugir do sacrifício, ele se sacrifica. Porque ele faz uma viagem do norte de Israel em direção ao litoral, em direção a Jaffa, Tel Aviv. E ele compra uma passagem de barco para ir pelo Mediterrâneo até Tarsis. Então é essa a versão de Deus, conversão às criaturas. A versão do sacrifício, conversão ao prazer. E mais que isso, ele foge da sagrada face de Deus, como diz o próprio livro de Jonas. Ou seja, ele não quer olhar para Deus. Ele só prefere olhar para as criaturas. Deus está olhando para ele, mas ele foge do olhar de Deus. Ele não quer ver a verdade e o bem que se encontram em Deus. E Deus vai atrás dele, justamente para trazer Jonas de volta para ele. Então, no barco, ele está com outros 3 marinheiros que não eram judeus, e ele fala que ele é hebreu. E o que ele faz? Ele vai dormir. Só que esse sono é curioso, é um sono que não é o sono tranquilo e confiante de Nosso Senhor durante a tempestade. É um sono de fuga. Ele estava fechado em si mesmo, ele não queria olhar para os outros, ele não queria olhar para a face de Deus, ele não queria saber de mais nada senão ficar quietinho no seu canto, que ninguém mexa em mim, porque eu não quero que isso aconteça, eu não quero ter que ir pregar o evangelho para esse bando de pagãos, sodomita, e ainda por cima ser o cara que acabou correndo de Israel, de quebra. E daí Deus manda uma tempestade, Deus manda o sofrimento, Deus manda as tribulações. Cara, acorda. Os marinheiros, sabendo que das virtudes do verdadeiro Deus, chegam e falam. Primeiro eles começam a jogar tudo para se salvar. Ou seja, para que o barco não afunde, eles pegam tudo aquilo que está no barco e jogam para fora. Ou seja, eles têm um maior desprendimento dos bens do mundo do que o próprio Jonas. Pagãos, eles acabam sendo um exemplo de virtude para o judeu. Já é uma humilhação. Já é Deus humilhando Jonas enquanto ele estava dormindo. Daí eles chegam lá e falam, cara, olha o que está acontecendo. A gente vai afundar, a gente vai morrer. Como que está dormindo? Reza para o teu Deus para ele nos salvar. E é Deus agindo por meio desses pagãos. É Deus falando, cara, seja santo. Seja santo para salvar esses pagãos. Os navegadores pagãos representam toda a nação de pecadores. E estão chegando para ele falando, por que você está indiferente com a gente? Venha para cá nos ajudar. Reze por nós. Seja santo. Chame pelo teu Deus. E também está aí mais um exemplo para nós. Né? Muitas vezes nós reclamamos, nossa, esse cara, olha a vida imoral dele. Olha que padre ruim. Ah, esse padre é até bom, mas por que ele não faz tal e tal coisa? Olha tantos bispos, olha o que o Papa fez. E Deus chega e fala, os pecadores chegam e falam, reze por nós. A gente pode, evidentemente, a gente não é fechar os olhos para o pecado alheio, para os defeitos alheios, mas é em primeiro lugar rezar por essas pessoas. Nós podemos fazer algo. Acaso nós estamos fazendo algo? E o que é necessário é que a gente seja santo. É isso que, por meio desses marinheiros, Deus diz a Jonas. E ele chega lá e faz um sacrifício. Ele fala, não, isso daqui está acontecendo por causa de mim, porque eu estou fugindo de Deus, me joguem no mar. Nossa, que exemplo de sacrifício. Na verdade, São Jerônimo fala que esse é um sacrifício a contragosto. Ele está falando, olha, de qualquer jeito, tudo está indo por água abaixo, literalmente, que esses inocentes não paguem por mim. Mas eu não vou para Nínive, prefiro morrer.
me joguem no mar. Mas ainda, a contragosto, ele é um instrumento da graça. Ele é um ministro de Deus. E mesmo dos ministros fracos, incapazes, pecadores, Deus pode tirar bens. E todos nós somos instrumentos frágeis, fracos e incapazes de Deus. Somente fazendo um passo em direção a Deus, ele já salvou aquele barco. E aqui nós temos uma relação muito interessante, né? O mar significa o perigo, as trevas, a tribulação, o sofrimento. Jonas vai do barco para o mar. O que Jesus faz? Jesus vai do mar para o barco. Ele sai vitorioso do mar e ele dá a segurança para o barco. Ele assume os nossos pecados, passa pela tribulação e pelo sacrifício, e ele vai até o mar. Ele vai do mar para o barco. E dá a paz para o barco que estava na tribulação. Ele caminha por sobre as águas. E Pedro faz o caminho de Jonas. Ele sai do barco e caminha sobre as águas, olhando para a sagrada face. Enquanto ele está olhando para a sagrada face, ele caminha por sobre as águas também. Ele caminha por sobre o sofrimento, as tribulações e as cruzes. Ele é vitorioso como nosso Senhor. Mas a partir do momento em que ele está mais preocupado com a sua própria insuficiência e fraqueza, em vez de olhar para a sagrada face de nosso Senhor, é aí que ele começa a afundar. Então a gente vê claramente, nesse simbolismo do mar e do barco, que Jonas está lá se abandonando à sua fraqueza sem recorrer a Deus. Mas apesar disso, Deus dá uma graça, porque ele é um instrumento da graça, ele é um ministro escolhido. Deus utilizou a fraqueza e a impotência de Jonas para tirar frutos. E mesmo na infidelidade, mesmo na fraqueza, os ministros de Deus podem tirar frutos com pequenos atos conformes à vontade de Deus. E ele não somente salvou a vida desses marinheiros, como ele levou os marinheiros à conversão. Porque diz no livro de Jonas que eles temeram a Deus e ofereceram sacrifícios ao verdadeiro Deus. De fato, Deus ama demais as almas. E ele não vai deixar barato para Jonas. Jonas achou que ele estava fugindo da sua missão. Deus envia uma baleia para engoli-lo. É claro, os comentadores da Idade Média deixam bem claro, e não tem como a gente duvidar disso, que Jonas é um melancólico. Ele é claramente um melancólico. A gente vai ver isso bem claro no final do livro de Jonas. Então, imaginem o desgosto e a depressão que ele se encontra ao se ver dentro da boca da baleia. Deus não deixa ele em paz. Deus não deixa ele remoer o pessimismo dele. Deus não deixa ele remoer a incapacidade dele de simplesmente fugir daquele que é onipotente. Deus o poupa quando ele queria morrer. O fato é que Deus é teimoso e não desiste de nós. Deus o poupa justamente porque ele quer a conversão de Nínive e ele quer a consagração total de Jonas a ele. Ele quer também a conversão de Jonas. Deus o chama, Deus o chama, Deus o chama. Quando ele acha que ele fugiu de Deus, Deus vem com os dois pés no peito e fala: não, você vai para Nínive, meu caro. E ele vai permanecer no ventre da baleia durante 3 dias e 3 noites. E nós temos casos relatados, não somente de gente que foi engolida pela baleia, e não recomendo buscar no Google, porque quando uma pessoa semi-digerida na baleia não é legal de ver. Mas tem gente que sobreviveu, inclusive. É possível. E nosso Senhor se coloca como o verdadeiro Jonas, o perfeito Jonas. É evidente que em nosso Senhor não há esse receio, essa fuga que nós vemos em Jonas, é claro. Mas é nosso Senhor quem nos salva. Ele que dá a eficácia aos nossos atos. E nós também podemos ser Jonas, instrumentos da graça, como padre, como pai, como leigo mesmo.
sendo instrumento da graça para os outros. O que Deus quer do profeta Jonas é a sua total consagração, o seu dom de si por completo aos seus planos, à sua vontade. Então, que Jonas busque fazer a vontade de Deus, não porque é agradável ou prazerosa, mas porque é um bem. Então, esses 3 dias, essas 3 noites no ventre da baleia vão ser a noite dos sentidos, em que o profeta Jonas vai sair da via purgativa para a via iluminativa. O desespero, o medo, o escuro, a tribulação que ele vai viver, o sofrimento que vai ver no ventre da baleia, em que ele não sabe se ele vai sair vivo, porque, digamos, quando você é engolido por uma baleia, você não tem muita perspectiva de sobrevivência, não. E ele não sabe o que vai acontecer com ele. Ele está literalmente na noite, sofrendo. E ele vai citar o Salmo 119 e rezar durante 3 dias e 3 noites, pedindo de Deus a graça de poder voltar a servi-lo vivo. Ele pede a graça de ver novamente o altar de Deus. E ele diz: na hora da tribulação clamei ao Senhor e ele me atendeu. Do meio da morada dos mortos clamei a vós e ouvistes a minha voz. Ele se arrependeu de fugir e cresceu na santidade. E ele vai continuar clamando ao Senhor. Ele vai continuar clamando ao Senhor para que nosso Senhor o ouça. Com calo nos joelhos, com as mãos cerradas e com os olhos fechados, como diz São Jerônimo. E assim, ele vai expiar os seus pecados. Ele vê que ele não pode fugir do coração e da face de Deus. E assim, como Jonas, nosso Senhor faz inteiramente, nosso Senhor, que é o perfeito Jonas, faz a vontade de Deus, carrega os pecados dos homens, vem nos anunciar a conversão e se sacrifica pela salvação do mundo. Nós também devemos imitar o profeta Jonas, buscando fazer a vontade de Deus, buscando o bem das almas, sendo instrumentos da salvação para o nosso próximo. E, sobretudo, pela nossa santificação, nós podemos santificar a igreja e ser meio, e nós podemos merecer a graça pelo nosso próximo e pelas almas do purgatório. E veja claramente a conversão de Jonas. No barco, ele dorme. Ele dorme querendo um sono de morte. Quando ele vê que outros iam pagar o preço pela infidelidade dele, ele fala: não, me joga no mar. Vocês vejam que, como diz São Jerônimo, aquilo ali ou foi uma busca voluntária da morte, ou foi tentar o Senhor. É claro que foi justamente ele, na sua melancolia, querendo terminar com a própria vida, para não ter que sofrer aquilo que ele sabia que ele poderia sofrer. No ventre da baleia, Deus prepara a alma de Jonas. E nós devemos, justamente nesse advento, como Jonas, purgar os nossos sentidos como uma penitência cheia de esperança, buscando nos preparar pelos sacramentos, sobretudo a confissão e a Eucaristia, para que a graça da encarnação venha a nossas almas. E além disso, o Jonas, ele tem uma clara conversão porque ele não perde a esperança. Apesar dele estar numa situação um tanto quanto sem solução, não tem muita solução para você sobreviver à digestão de uma baleia, ele continua rezando e continua confiando que Deus é fiel às suas promessas. E de fato, Deus age mais em uma alma fraca, mas que colabora com a sua graça, do que com 1 milhão de almas ativas e altivas, que na verdade querem fazer o próprio projeto de santidade. Está aí justamente a necessidade da humildade. O nosso projeto de santidade não é nosso, mas é de Deus. A redenção é de Deus e não nossa. Nós não devemos querer ser santo do nosso jeito, mas do jeito de Deus.
Está justamente, esta é a santidade. Fazer tudo aquilo que nós devemos fazer por amor de Deus. Conformar a nossa vontade à vontade de Deus. E ele pede a Deus, sofrendo, mas com esperança de ver novamente o altar do Senhor. Apesar da morte iminente, ele vai sobreviver. E aí, justamente, nós vemos que Deus faz maravilhas para quem se entrega inteiramente a Ele. Por quê? Porque ele é cuspido da baleia, e ele chega na cidade de Nínive, e o que ele fala? Dentro de 40 dias, e essa cidade será destruída. Dentro de 40 dias, e a cidade será destruída. Ele não fala mais, ele não faz grandes discursos, ele não faz grandes obras, ele sai pela cidade e diz que a cidade de Nínive tinha 120 mil habitantes. E era tão grande, tão espalhada, que levava 3 dias para percorrê-la a pé. Era praticamente uma São Paulo da época. Ou melhor, um Rio da época, dado o estado de degradação que se encontrava Nínive. E com isso, simplesmente repetindo a mesma frase, ele consegue a conversão de Nínive. Desde os animais até o rei fazem penitência. Quem era ele? O povo não sabia. Quem era o Deus dele? Também não, é um bando de pagão. Mas, apesar das infidelidades, apesar da simplicidade da sua pregação, ele havia se dado inteiramente a Deus, querendo fazer a vontade de Deus, obedecendo a Deus, e, portanto, Deus faz maravilhas em quem se entrega inteiramente a Ele. E aí, sucesso. Sucesso. E Jonas fica de cara com o sucesso. Ele fica triste, ele fica aborrecido. Mais que isso, ele fica completamente deprimido, ele fica irado. E o que ele faz? Ele enfrenta Deus? Ele enfrenta os ninivitas? Ele chega falando, gente, por que vocês se converteram? Vocês tinham que queimar no fogo do inferno. Não, ele é um melancólico. Ele vai para o meio da montanha remoer as suas mágoas. Ele se isola de tudo, de todos. E ele é esperto, né? Ele estava traumatizado com a água, então ele não vai para o mar, ele vai para a montanha agora. Ele vai não para onde tem peixe, mas para onde tem pássaro. E além disso, né? Além disso, ele é um pessimista, como todo melancólico, ele é um pessimista nato. Ele se acha uma porcaria e ele falou, agora que vai acabar o reino de Israel mesmo. O pessoal se converteu, acabou tudo. Além disso, tudo saiu exatamente como ele não queria. Ele estava torcendo. Bom, pelo menos esse povo é tão ruim, mas tão ruim, mas tão ruim que ele não vai se converter. Eu vou ter a alegria de ver cair fogo do céu e destruir essa cidade maldita. Mas não, o pessoal se converte. E então ele vai para o meio, ele vai para uma montanha, esperando que, quem sabe, ele consiga ver a destruição de Nínive. Mas ele não consegue, porque Nínive se converteu, não vai ser destruído. Então, ele só queria morrer. Só isso. Tadinho. O que faltava dele agora era justamente uma conversão ainda mais plena. Conversão em querer não somente os bens de Deus, mas querer pura e exclusivamente a glória de Deus, porque Deus merece. Faltava para ele, na sua ação, verdadeira caridade e verdadeira misericórdia, como é a caridade e misericórdia de Deus. Ele ainda estava querendo os bens que Deus pode dar. Claro, não são os bens sensíveis, não é a satisfação dos sentidos. Ele queria, de fato, a destruição dos pecadores, mas a sua conversão ainda não era plena, ainda precisava passar por mais purificação. E Deus manda para ele a noite do Espírito. Ele dorme mais uma vez, como no barco, e dessa vez Deus faz crescer um pé de rícino. Ele está no meio da montanha, não tem como se proteger do sol, ele adormece, e Deus faz crescer um pé de mamona em uma noite, para que quando viesse o sol novamente, ele
ele ficasse protegido do sol. E daí vem uma consolação para ele. Acalma um pouco ele. Mas aí Deus manda um verme que destrói a planta. E daí vem o sol e queima a cabeça dele. E ele fica ainda mais furioso. E daí Deus chega para ele e fala: Jonas, você está bravo? Que nem o marido fala para a mulher: querida, você está bravo? E ele dá uma resposta bem de melancólico e bem de mulher melancólica, né? Estou sim, até a morte. E daí Deus pergunta: você tem motivo para estar bravo? E Deus mostra para ele: você ficou irado que uma cidade com 120 mil almas, com séculos e séculos de existência, não foi destruída, mas você está bravo que uma planta que existiu somente, que nem tem alma racional, e que existiu somente durante um dia, não foi destruída. E o livro acaba por aí. A gente não tem o final, mas é até interessante. Porque quem é o autor desse livro é o próprio Jonas. E Deus permitiu que esse acontecimento permanecesse. Esse fosse, de fato, inspirado pelo Espírito Santo e permanecesse nas Escrituras Sagradas. Então nós temos claramente motivos de sobra para acreditar que ele mudou. Não somente ele sobreviveu, mas ele se converteu. Vendo o valor sobrenatural daquela obra e vendo o quão mais importante é, antes de tudo, a glória de Deus, que vale o sacrifício. E nós temos aí o sinal de Jonas. O sinal de Jonas vai muito além de Nosso Senhor permanecer no sepulcro durante 3 dias. Mas é, antes de tudo, o sinal que é apresentado a nós. Que é apresentado a nós no presépio. É Deus que vem a nós e que nós não podemos permanecer indiferentes. Os fariseus permaneceram indiferentes. Porque aquele Deus que se apresentou a eles não era o Deus dos seus planos. O próprio Jonas é para nós um exemplo de conversão, em que gradativamente, com muita paulada, muita pancadaria da parte de Deus, ele vê: não, eu tenho que fazer a vontade de Deus e não a minha. Fica bem claro isso. Ele muda. Nós temos todo um trajeto espiritual. A gente não chega a ver o Jonas da via unitiva, porque para justamente na noite do Espírito. Que se veja claramente, né? A baleia é algo um tanto quanto sensível à tribulação. Mortifica os sentidos. Agora, a ira, a tribulação que ele passa na montanha é muito interior. A baleia é extremamente exterior. A tribulação que ele passa na montanha é muito interior. A tribulação pela qual ele passa na baleia é uma purificação dos sentidos. Agora aqui é uma purificação verdadeiramente da alma, da inteligência e da vontade. E nós temos então a nossa decisão de aceitar o menino Jesus que vem até nós para fazer a vontade de Deus e não simplesmente fazer a nossa vontade. Não é os nossos planos, mas os planos de Deus. Nós não temos como controlá-los. Nós devemos justamente ter essa disposição de conformar a nossa vontade à vontade de Deus. É isso. E é assim que a gente vai poder, de fato, acolher o menino Jesus no presépio da nossa alma. E é por isso que é tão importante ter o presépio diante dos nossos olhos, para que a gente veja o quanto ele simboliza a vontade de Deus que prevalece sobre a vontade humana. Certamente, Maria Santíssima e São José não queriam ter que ter o bebê num presépio, no frio, entre os animais. Ainda depois, sobe no burro e vai para o Egito. Que? Como? Com que dinheiro? Ficar onde? Como que eu vou me comunicar lá? Não, vai. Os nossos planos não são os planos de Deus. E a verdadeira conversão está nela, está aí. Fazer com que os planos de Deus sejam os nossos planos. Conformar a nossa vontade à vontade de Deus. Fazer a sua vontade, buscar antes de tudo a sua glória. Porque é
na glória de Deus que a gente encontra o verdadeiro bem. Então era isso, né? Antes de tudo, uma verdadeira meditação em cima do livro do profeta Jonas, que é rapidinho, dá para ler em meia hora, menos que isso. E é uma abundante fonte de meditação para a gente ver como, antes de tudo, o que realmente importa é a glória de Deus. Então, é isso, que a gente possa se preparar para a chegada do menino Jesus, não tendo que sofrer a pancadaria que Jonas sofreu para de fato acolher a vontade de Deus.